E o advogado da Trump Media e do Rumble enviou à analista de política da CNN Brasil, Jussara Soares, uma nota sobre o fim da sanção contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. E o que diz o texto, abre aspas, sanções não são um fim em si mesmas, elas são uma forma de pressão para produzir mudanças. As autoridades brasileiras vêm tentando negociar com seus interlocutores nos Estados Unidos e sinalizando disposição para recuar em práticas de censura e de lawfare. A recente votação na Câmara e outras medidas foram passos visíveis, mas não os únicos. O que vem a seguir dependerá de saber se essa correção de rumo será real. Nosso foco permanece na reversão das medidas de censura que despertaram ampla preocupação nos Estados Unidos. Esperamos e acreditamos que as autoridades brasileiras cumpram os compromissos que assumiram. Fecha aspas para o advogado da Trump Media e do Rumble, Débora Bergamasco. A narrativa caiu. E caiu feio. Depois de dias de gritaria dizendo que Trump teria traído o Brasil, a reviravolta mostra outra coisa. Não foi traição, foi estratégia. Trump não entrou em joguinho de bastidor para salvar ninguém. Pelo contrário, preparou uma armadilha fria e calculada, especialmente para quem se achava intocável. Enquanto aqui a turma do poder comemorava alívio, achando que tinha escapado da pressão internacional, lá fora o tabuleiro estava sendo montado com paciência. Trump joga xadrez político, o establishment brasileiro joga dama e ainda acha que está vencendo. A falsa sensação de segurança era parte do plano. O recado é simples, quando a casa parece tranquila demais, é porque alguém já puxou o pino da granada. Moraes e companhia acreditaram na narrativa do acordo, do tá tudo resolvido, e baixaram a guarda. Erro clássico. Em política internacional, quem celebra antes da hora geralmente vira alvo depois. E aqui entra o ponto mais incômodo para o sistema. Trump não tem compromisso com ministros do STF, nem com acordões de Brasília. O compromisso dele é com interesses estratégicos e com a própria agenda. Se alguém acha que bravata ideológica segura esse tipo de jogador, não entendeu nada do jogo. No fim das contas, a história escancara algo ainda maior. O problema do Brasil não é Trump, nem pressão externa. O problema é um poder que se acha acima de tudo e de todos, e que só funciona enquanto ninguém resolve apertar de verdade. A armadilha está montada. Agora é questão de tempo. Meus amigos, um grande abraço a todos vocês desde a Venezuela do Sul. É domingo. A revogação da Magnitsky contra Alexandre de Moraes, sua esposa e o Instituto da Família Moraes não teria sido bem assim como a mídia está plantando. Há histórias mirabolantes. Segundo o advogado Donald Trump, Martin De Luca, o governo Lula, o regime lulista-toguista, teria assumido secretamente compromissos seríssimos com o governo Trump, a começar pela queda e o fim da censura nas redes sociais no Brasil. Então, vejam bem, o governo Lula teria dado como moeda de troca para a queda da Magnitsky, que pendia sobre o imperador do Brasil, Alexandre de Moraes, e a imperatriz Viviane Bassi Moraes, o Lula teria assumido compromissos. O compromisso de dar contrapartidas, e não só essas contrapartidas, aí negócio de terras raras, não sei o quê, mas contrapartidas secretas. Então alguma coisa ainda não está totalmente explicada. Não, mas é porque Joeslão entrou, prometendo a Trump aumentar a injeção de dinheiro por meio da produção de proteína nos Estados Unidos, e tal, não sei o quê, Trump vai arrecadar mais e tal, e também haveria uma ajuda de Lula e de Joesley para Maduro sair da Venezuela sem Trump precisar entrar na Venezuela, não sei o quê. Terras raras, porque os Estados Unidos precisam. Pode ter um pouco de cada coisa dessa, mas não é o suficiente. Não está me convencendo. Não, mas está tudo bem. Então, Trump também conseguiu que, revogando a Magnitsky, Lula assumisse o compromisso de
retirar a censura nas redes sociais. Gente, um regime não sobrevive de pé, não fica de pé sem censura. Como é que ele vai prometer a Trump a retirada da censura? Só se de fato Trump tivesse ou tenha outros instrumentos de pressão sobre o regime lulista, toguista, outros instrumentos até mais fortes do que a própria Lei Magnitsky. E, de fato, possa ter havido um acordo aí, uma estratégia que não está muito bem clara. A esta altura, todo mundo já está de saco cheio desse negócio de estratégia, xadrez 52 milhões de Gs. Não é isso. Agora, eu acho cedo ainda para jogar toalha, como estão dizendo. Olha, o Eduardo Bolsonaro, aliados dizem que Eduardo Bolsonaro saiu humilhado dessa... Gente, o Eduardo e o Paulo fizeram um trabalho grandioso. Eles não são culpados por nada de ruim. Fizeram um trabalho grandioso, merecem o nosso respeito. Agora, olha aqui o que está dizendo o advogado de Trump, Martin DeLuca. Esta frase é forte. Está no jornal o Globo. Aspas para o advogado de Trump. Esperamos, ou seja, o governo Trump, que as autoridades brasileiras cumpram os compromissos que assumiram, diz o advogado de Trump após fim das sanções Magnitsky a Moraes. De acordo com Martin DeLuca, a recente votação na Câmara e outras medidas foram passos visíveis, mas não serão os únicos, que resultaram na retirada das sanções contra Alexandre de Moraes. As autoridades brasileiras vêm tentando negociar com seus interlocutores nos Estados Unidos e sinalizando disposição para recuar em práticas de censura e lawfare, disse DeLuca. O que é que está desgraçando o Brasil? O regime está aplicando censura em todas as pessoas. Praticamente temos crime de opinião no Brasil. O advogado Trump está dizendo que, vejam, a contrapartida para Trump, a contrapartida que Lula deverá dar, o regime toguista deverá dar para os Estados Unidos, em prol da retirada que já houve da Magnitsky, é acabar com a censura. E aí vem uma coisa tão importante quanto isso: acabar com essas práticas de lawfare. O que é isto? Essas práticas de perseguição a determinados opositores políticos, a determinados segmentos ideológicos como a direita, etc, etc. Agora, existe uma coisa chamada, até dentre os negociadores, chamada credibilidade. Credibilidade. Não existe bom negociador que não mantenha aquele núcleo forte de credibilidade. Então, Trump simplesmente retirar essa Magnitsky a troco de terras raras, não acredito nisso. Então está dizendo aqui o próprio advogado Trump que para a retirada da Magnitsky, o governo do ébrio e da toga assumiram compromissos de acabar a censura e de acabar com essas práticas de perseguição política por meio do judiciário. Chama-se lawfare. Você gosta e entende que é importante este tipo de conteúdo? Peço que se inscreva, deixe o seu comentário, diga se gostou ou não gostou, porque ao deixar o seu like, o algoritmo entende que o conteúdo é relevante para você e, desta forma, distribui para mais pessoas e assim você ajuda este canal e o nosso trabalho. Curta, compartilhe e inscreva-se para continuar acompanhando análises sobre os acontecimentos do mundo e principalmente do nosso Brasil e no futuro da nossa democracia. Obrigado. Agora tudo começa a fazer sentido. Aquilo que muitos chamaram de recuo, outros de acordo obscuro, na verdade foi jogada de mestre. Trump não retirou Moraes da Magnitsky por simpatia, muito menos por amizade. Ele cobrou caro. E cobrou em 5 exigências bem claras. Nada de gesto gratuito. Trump não funciona assim. Quem achou que foi vitória do STF ou do governo Lula, entendeu tudo errado. Foi pressão pura, daquelas que não aparecem em nota oficial, mas mudam completamente o jogo. As exigências mostram um padrão clássico de negociação trumpista. Primeiro, cria-se o medo. Depois, oferece-se a saída, desde que o outro lado aceite todas as condições. Não é diplomacia fofinha, é política de poder. E o Brasil, encurralado, teve que ceder.
O mais simbólico é que nenhuma dessas exigências tem a ver com defesa da democracia, como adoram repetir por aqui. Tem a ver com interesses estratégicos, controle de danos e limites claros ao autoritarismo disfarçado de legalidade. Trump deixou o recado. Dá para empurrar abuso internamente, mas no cenário internacional o buraco é mais embaixo. Enquanto isso, o discurso oficial tenta vender a história como se fosse normal, como se nada tivesse sido entregue. Mas quem acompanha bastidores sabe, quando um nome sai da Magnitsky nesse contexto, alguém pagou a conta. E não foi Trump. No fim, sobra uma constatação incômoda para o sistema brasileiro. Moraes não foi absolvido, foi temporariamente poupado. A espada continua pendurada, e se uma linha for cruzada de novo, a lista volta, com muito mais força e talvez com ainda mais nomes. Jogo grande é assim. E dessa vez, quem ditou as regras não foi Brasília. Fala, meus queridos, como é que vocês estão, hein? Transtornados, tristes, revoltados com a revogação da Lei Magnitsky? Pois é, eu também estou, eu não esperava por essa. Mas calma que nem tudo está perdido e com certeza tem muita coisa por trás que a gente num primeiro momento não entende, mas que lá na frente as coisas vão começar a fazer sentido. Na verdade, agora eu já vejo aqui sentido no que está acontecendo, né? Não que, repito, eu concorde, eu fiquei feliz com a decisão do governo norte-americano, não é isso, tá? Claramente houve um acordo, a gente vai falar sobre isso, separei alguns pontos aqui pra gente comentar. Mas o primeiro deles, talvez o mais importante que todos nós precisamos entender num primeiro momento, é que Alexandre de Moraes não foi perdoado. Não, os Estados Unidos não chegaram e bateram o martelo dizendo que, olha, a gente errou, na verdade ele não é um violador de direitos humanos. Não, isso não aconteceu. Quer dizer, teve ontem um evento lá no SBT, onde Alexandre de Moraes discursou, agradeceu ao Lula e disse que a verdade foi restabelecida. Não. Nada mudou. Alexandre de Moraes e as suas ações, elas continuam. E é evidente que ele violou, sim, direitos humanos, é evidente que ele desrespeitou a Constituição, é evidente que ele... Enfim, é evidente tudo que vem acontecendo. Para revogar a Magnitsky, num primeiro momento, e eu digo num primeiro momento porque nada impede que ele possa voltar a ser incluído na lista, foi justamente essa barganha, esse acordo que houve entre Brasil e Estados Unidos. Quando nós temos acordos, meus amigos, as duas partes cedem alguma coisa e as duas partes oferecem alguma coisa. E é claro, quem tem o maior poder sai ganhando na história. Tem algum segredo nisso? Não. Então, Donald Trump, ao fazer isso, ele evita que as Big Techs elas sejam reguladas aqui. Evita a censura. Eu pergunto a vocês, ano que vem, 2026, ano eleitoral, com a internet livre, a gente tem ou não tem condição de fazer um presidente? A gente tem ou não condição de fazer maioria, principalmente no Senado? E com as redes sociais censuradas, a gente teria a mesma condição? Acho que não. Para a gente vencer o debate, para a gente vencer qualquer coisa, basta que os dois lados possam falar em igualdade de condições, esquerda e direita. Ali a gente vence. A verdade, ela prevalece sempre, né? Eu acho que isso aí é passivo, né? Ninguém discute isso. E Donald Trump conseguiu isso pra gente. E claro, de quebra, ele evita perder ali bilhões de dólares em arrecadação através de impostos das redes sociais que operam aqui. Né? Porque elas pagam imposto aqui também no Brasil, em certa medida, mas principalmente nos Estados Unidos. Então, Donald Trump não está fazendo isso só pelo Brasil. É claro que ele quer ganhar em cima disso também. Ele tem que ver, claro, o interesse do Brasil, dos Estados Unidos em primeiro lugar. America First. Ele não está errado. Agradecemos a sua presença conosco e fazemos o convite para que nos acompanhe novamente no próximo vídeo e sempre que importantes novidades sacudirem o cenário da política brasileira e mundial. E, antes de sair, não esqueça de inscrever-se e dizer gostei ou não gostei. Obrigado.